Meu senhor e minha senhora, nesta madrugada, Deus falou tremendamente comigo nesta passagem de 2 Samuel 12. E eu vou trazer aqui, vou fazer a leitura é bem extensa, e alguns comentários. E essa será a minha primeira mensagem do ano de 2015. Eu estou adiantando já hoje para você aqui, né? Portanto, para você, ouvinte, passa a ser inédito. Mas algo tremendo. E o título da mensagem é muito simples, é A Cordeirinha. 2 Samuel, capítulo 12. Vou ler, é extenso, mas preciso que a gente leia. A partir do versículo 1. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanho e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o visitante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então, a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que faz isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então, disse Natã a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de seu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser mulher. Sim, a ela matastes com a espada dos amonistas. A ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará de sua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol, pois tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou. Perdoou o teu pecado e você não morrerá. Todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Até aqui, queridos, temos várias lições nesse texto. Natã, hoje, seria
A igreja do Senhor, o profeta, o pastor, o homem de Deus, pregando a palavra de Deus. E esta palavra vem em conformidade com a vida que nós estamos levando. E muitas vezes nós não percebemos. Porque Natan traz aqui para Davi uma espécie de uma parábola de um homem pobre e um homem rico. O pobre que tinha poucos bens, poucas coisas, né? E o rico que tinha tudo. Só que este homem rico recebe em sua casa um convidado. E ao invés de ele pegar do bem que ele tem, das ovelhas, ele tinha tudo. O que ele fez? Ele foi lá e pegou um pobrezinho que tinha uma ovelhinha só, uma cordeirinha só, e matou essa cordeira para jantar com o seu servo, o seu amigo viajante, né? Aí, olha só, Davi ouve a palavra de Deus, certo? E ele mesmo se revolta. Versículo 5, então a ira de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem. Ele era o rei. Ele diz a Natan, diz o Senhor que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá 4 vezes mais, porque fez coisa ruim e não teve compaixão do pobre. E aí cai a ficha. Natan diz para ele, olha, rei, este homem és tu. E assim diz o Senhor. Quantas vezes, meu Senhor e minha Senhora, durante todo este ano que se finda, você ouviu palavras que encaixaram-se na sua vida e muitas vezes revelaram o mal que você estava vivendo, o mal que você estava fazendo, ou coisa parecida. Mas você não deu crédito. E quem sabe por isso você não recebeu a bênção. Quem sabe por isso as coisas pioraram. Porque olha aqui, ó, Deus está falando agora, direto através do profeta, através do pastor, através da igreja, através do missionário, através da sua liderança. Através aqui desse programa, foi o ano inteirinho. E Deus fala a Davi, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul. Todos sabem a história, né? Se não sabe, lê aí a Bíblia depois. Aí te dei casa, te dei mulheres. Isso. A casa de Israel, o governo de Judá. E Deus ainda diz mais, ó, se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Mas você, Davi, no caso falando para Davi, né, desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Né? Hein, Davi? Senhor, querido. Você pegou a mulher do Urias. Urias era um dos guardas, um dos guerreiros, fidelíssimo ao rei. Mas o rei, no seu momento de bobeira, de lazer, que ele deveria estar na guerra, mas estava passeando pelo terraço, ele olhou e viu Betseba tomando banho na sua casa. Era normal isso. Só que Betseba era, né? Isso mesmo. Um avião, uma bela, uma linda mulher. E aquele negócio, né, meu senhor? Quando a cabeça está vazia, o diabo toma conta. Né? Você fica olhando para o que não deve e acaba pensando no que não deve. E se puder, você faz o que não deve. Às vezes a gente só pensa. No caso de Davi, ele olhou, viu, pô, ele era o rei. O que ele fez? Mandou buscar, traz essa mulher para mim. Aí depois, quando ele soube quem ela era, ele falou, então mandou Urias para frente da batalha, mas mandou para frente tipo assim, bota ele na direção do canhão.
Você que tira canhão, né? Mas bota ele na frente da batalha para que ele morra. E Urias morreu. Quando Urias chegou, na primeira instância, Urias chegou, ele disse para Urias, ó, vai para casa e tal, porque ele sabia que Betseba tinha engravidado. Primeira vez e tal, aquela coisa, mas ele sabia. E aí mandou Urias para casa, para quê? Urias veio da guerra, né? Chega lá, né? Vai dar um trato lá na Dona Maria, né? E então ficou grávida, foi Urias, mas Urias não foi para casa. Urias ficou no palácio. Meu senhor. E aí depois, rapaz, por que você não foi para casa? Então, não, eu vou estar lá na guerra, eu não sou digno de estar em casa com a família, eu tinha que estar lá com eles e tal. Mas, rapaz, então você vai para a guerra. Aí bota Urias para a guerra e bota Urias para morrer. Porque aí a mulher ficaria viúva. Tá tudo certinho, tudo escondidinho, tudo bonitinho, mas Deus sabe de todas as coisas. E aqui vem um outro ensino. Por mais que você pense que está fazendo alguma coisa em oculto, Deus está vendo. Deus está observando. E o próprio Deus diz para Davi aqui, ó, desprezar essa palavra do Senhor fazendo mal diante dos seus olhos. Matou, pegou a mulher do cara, matou o cara, mentiu, criou um monte de problema. E aqui vem as consequências do pecado. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. De repente, meu senhor, está acontecendo um monte de coisa com você e que você não sabe, não consegue entender por quê. Olha o versículo 12, quando Deus diz para ele, pois tu fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, e à luz do sol, à luz do dia. E aí Davi confessa, né? Versículo 12, pequei contra o Senhor. E aí Natã, o profeta, vai dizer para ele, também o Senhor te perdoou o teu pecado, e você não morrerás. No entanto, aquele filho que nascera daquele adultério, ele morre. Aí alguém diz assim, mas como é que pode? Como é que Deus faz? Não, querido, Deus está no controle de todas as coisas. Aquele filho morreu porque ele era a vergonha. Mas ele morreu porque Deus o leva para junto dele de novo. Deus está no controle. E aqui, mais uma coisa para a gente aprender, né? Aqui, ó, morreu a criança? E o povo respondeu, morreu. Então Davi se levanta da terra, ele ficou orando e pedindo, né? Quando a criança morreu, ele se levantou, lavou o seu rosto, né? Ungiu-se e mudou as suas vestes. E entrou na casa do Senhor, o adorou. Depois veio para sua casa e pediu, né, porque a comida, e lhe deram tudo. E aqui, queridos, as pessoas questionam a Davi. Por que você estava esse tempo todo jejuando, pedindo, orando e consagrando, e de repente a criança morre, e aí você volta à vida? Como é que é isso? Aí Davi responde, quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia, quem sabe o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora é morta, porque ainda jejuaria eu. Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Ou seja, querido, grandes ensinos tem aqui. É que o nosso tempo é muito curto. Mas grandes ensinos eu vejo nisso aqui. Ele pecou. Veio a consequência do seu pecado. A criança morre, mas a criança está nos braços de Deus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque a elas pertence o reino de Deus. Toda criança, principalmente na cidadezinha aqui, né, pertence ao Senhor. Se morrer, vai direto para o Pai. Não existe esse negócio que vai para o limbo, que tem que batizar. Isso tudo é bobeira, mentira, que não tem nada a ver com Deus. Toda criança pertence ao Senhor, mesmo nascendo em pecado. Mas olha aqui, isso aqui é interessante. Davi diz assim, ó, eu irei para ela, ou seja, ela morreu, eu vou morrer também. E eu vou, diante de Deus, vivendo minha vida diante de Deus, eu irei ter com ela. Mas ela não volta para mim, ou seja, quem morreu foi.
decidiu, não tem mais volta. Mas Davi conhece a Deus, conhece a palavra, Davi conhece o Deus que ele serve, mesmo tendo pecado, mesmo tendo cometido aquele grave pecado. Então, meu Senhor, uma das lições que você tem que aprender aqui, o que passou, passou, não dá para voltar atrás. Se por acaso alguém morreu, morreu. Não adianta você ficar chorando, se lastimando, porque, não, você tinha que fazer para alguém, tinha que fazer em vida. O ano está terminando. O que você fez pelas pessoas? Ok? Então preste muita atenção nisso, meu senhor e minha senhora. Deus está vendo todas as coisas, todas sem exceção, mesmo aquelas que por mais oculto que você faça, num quarto, isolado, longe, não importa. Deus sabe de todas as coisas. Então, se arrependa enquanto é tempo, porque ele também vai te perdoar como perdoou Davi. E Davi termina como o homem segundo o coração de Deus. Portanto, meu Senhor e minha Senhora, que essa mensagem fique gravada no teu coração, para que esse ano de 2015, que vai se iniciar, seja um ano de vitória. Mas arrependa-se já, agora, para que Deus faça coisas tremendas na tua vida. Como diz aí o cantor, grandes coisas vão surgir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, na sua vida. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo.